Olá, boa noite. 2018 está acabando. Para muitos deixa saudades, para outros nem tanto. É hora de relembrar o que sacudiu o país neste ano. Está começando a retrospectiva do jornalismo da TV Cultura. Começa um encontro histórico entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com mais de 20 andares. Um casamento de conto de fadas. Vamos direto para a Rússia. O incêndio que atingiu o Museu Nacional, ataque com o presidente eleito Jair Bolsonaro. As eleições deste ano foram marcadas por 3 importantes características: uma forte polarização entre direita e esquerda, a violência entre os apoiadores dos dois lados e a disseminação de notícias falsas, as famosas fake news. Vamos ver agora como foram os 2 turnos de votação. Maior corrida eleitoral de todos os tempos no Brasil. Mais de 28 mil candidatos que disputaram quase 1.700 vagas. Para deputados estaduais, distritais e federais. Senadores, governadores e presidente da República. Mais de 147 milhões de brasileiros aptos a votar. Em uma eleição repleta de discursos de ódio. O mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, de 63 anos, foi assassinado em Salvador após se envolver em uma discussão sobre política. E o então candidato Jair Bolsonaro foi atingido por uma facada em Juiz de Fora. Uma eleição marcada pelo protagonismo das redes sociais. E de muitas notícias falsas. Para o Planalto, 14 candidatos largaram. Mas só 13 disputaram o primeiro turno. Manuela Dávila, do PCdoB, assumiu a vaga de vice na chapa do PT. Depois que o TSE proibiu a candidatura de Lula. Preso na Lava Jato. E condenado a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. Uma disputa com candidatos diferenciados. Glória a Deus. Com o apoio de Lula, Haddad ultrapassa Alckmin, Marina e atropela Ciro Gomes. Na reta final, o PSL ganha o protagonismo. O bolsonarismo versus o lulopetismo. Um segundo turno marcado por uma campanha feita a partir de um leito de hospital. Bolsonaro usa as redes sociais para se comunicar com o eleitorado. Poucos dias, muitas denúncias. Dados da BBC News Brasil mostram o aumento de alguns crimes entre os 2 turnos da eleição. Xenofobia, mais de 2.000%. Apologia e incitação a crimes contra a vida, mais de 600%. Neonazismo, quase 550%. Homofobia, 350%. Racismo, 218%. Intolerância religiosa, 145%. Um segundo turno sem debate entre os 2 finalistas pela primeira vez desde a redemocratização do país. Eu vou repetir aqui, vou na enfermaria que ele tiver. A tendência minha é não participar do debate. E no fim, vitória do capitão. Nos estados, algumas surpresas de candidatos que navegaram na onda bolsonarista, como Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, e Romeu Zema, em Minas Gerais. Partidos tradicionais como MDB, PSDB e PT perderam espaço, enquanto o PSL de Bolsonaro se tornou o partido que mais recebeu votos na eleição para a Câmara dos Deputados. O parlamento que saiu das urnas também teve uma renovação histórica. Quase a metade dos novos deputados federais vão ocupar uma dessas cadeiras aqui na Câmara pela primeira vez. No Senado, a renovação foi de 85%. Os anúncios do primeiro escalão do novo governo começaram logo após o fim da votação. E a promessa é de muitas mudanças. A eleição de 2018 foi o que nós podemos chamar uma eleição crítica. Concluiu um ciclo histórico da política brasileira e deu abertura para um novo ciclo. Um novo ciclo que ainda está se desenhando, que não está inteiramente definido.
A eleição teve uma conotação muito forte num sentido de negar um modo de fazer política, negar as elites políticas tradicionais e, principalmente, negar os partidos, como é o caso do Partido dos Trabalhadores. Uma grande ênfase da campanha foi de derrotar os partidos tradicionais e o Partido dos Trabalhadores. Isso significa que, num certo sentido, a campanha teve idas e vindas que transformaram completamente o sentido das eleições, se comparar com outros momentos das eleições brasileiras, como 1989. Em 89, o Brasil estava, de alguma maneira, reiniciando o ciclo democrático. Em 2018, num certo sentido, o Brasil está pensando na crise da democracia, nas diferentes crises brasileiras e como sair da crise. E esse é o grande desafio deixado pelas eleições. Um desafio que tem que ser enfrentado pelo novo governo, mas também pela oposição brasileira, que precisa se redefinir, se reinventar para ser capaz de se relacionar nesse novo quadro. Um aspecto importante da eleição, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com 58 milhões de votos. Mas, ao mesmo tempo, 45 milhões de eleitores votaram no seu opositor. E outros 44 milhões ou não votaram, ou votaram em branco, ou votaram nulo. O que significa que tem perto de 2/3 da população brasileira que não escolheu o novo governo. Tanto o governo vai ter que se relacionar com essa realidade, como a oposição. 2018 foi o ano histórico no Brasil, na política brasileira, nas eleições. Tem alguns elementos que marcam essa importância. O primeiro elemento que eu apontaria é o tema das mídias sociais na política e na democracia. Não existe mais democracia como a gente conhecia antes da emergência das mídias sociais e o fato delas colocarem na frente do cenário pessoas que seriam, de certa forma, invisíveis ou quase irrelevantes se elas não tivessem organizadas através das mídias sociais. Talvez o Brasil, na época da Guerra Fria, com a geopolítica, a ditadura aqui na América Latina, o Brasil estava colocado num cenário internacional de forma muito clara. Agora, de novo, o Brasil está de novo colocado num cenário internacional político de forma muito clara, que é um país que elegeu um candidato de vocação populista, como o Bolsonaro, que é um candidato que emerge de setores, durante muito tempo, silenciados da sociedade, que traz esse discurso de costumes, né? Um candidato que se elegeu, apesar do discurso liberal ter sido importante, ele se elegeu, aquilo que disparou o sucesso dele nas mídias sociais foi justamente o seu discurso de costumes e aquilo que tem se chamado de guerra cultural, que coloca, de um lado, uma certa esquerda de comportamento associado a grupos minoritários, identitários, como se fala, e do outro lado, uma direita associada a costumes, a discursos como religião, família e coisas assim. Quando eu digo que o Brasil foi recolocado no cenário internacional, é porque quando se observa a literatura especializada em ciência política dos últimos 3 anos, grosso modo, você tem 2 temas muito importantes, entre outros. Um é o papel das mídias sociais como a ferramenta, pelo menos nesse momento, que coloca a democracia em xeque, porque ela tem a possibilidade de trazer de forma rápida e ágil um contingente gigantesco de pessoas para dentro da militância política, em casa, no seu computador ou no celular, ao mesmo tempo que as mídias sociais tornaram a ideia de notícia falsa absolutamente descontrolada, certo? E isso tem um fator fundamental para os candidatos se organizarem a partir daí. E o populismo do Bolsonaro, também outro elemento que coloca o Brasil nesse cenário internacional, porque o populismo do Bolsonaro é justamente, assim como do Trump, assim como daqueles que defenderam a saída do Reino Unido da Europa, da Comunidade Europeia, é um populismo que fala de pessoas que antes eram silenciosas, que têm medo de transformação, medo de globalização e, portanto, o Brasil está no cenário internacional. 2018 foi o ano em que um dos presidentes mais populares da história foi preso e em que o mais impopular viveu sob cerco. Também foi o ano em que a Polícia Federal levou para a prisão mais um governador do Rio de Janeiro e saiu atrás das dezenas de citados nos acordos de leniência e nas delações premiadas da Lava Jato. E nessas andanças, topou com muito dinheiro em malas e pacotes.
Com prefeitos e funcionários públicos em todas as esferas, a Polícia Federal encontrou dinheiro vivo, suspeito de desvios da merenda escolar, da construção de escolas, dinheiro guardado em armários, gavetas, caixas de papelão e até caixa de sapatos. Mas nos caminhos da Polícia Federal, nem só malas de dinheiro marcaram 2018. Os inquéritos originais da Lava Jato se desdobraram em dezenas de novas denúncias, indiciamentos, buscas e prisões. Apoiada em mandados judiciais, a Polícia Federal entrou e saiu de gabinetes do Congresso Nacional, como o da deputada Cristiane Brasil, a indicada para o Ministério do Trabalho, que nunca assumiu. Ela figura na mesma lista de visitas da PF, em que também constam nomes como o do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, o presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, o senador Aécio Neves, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e o deputado e presidente da Força Sindical, Paulinho da Força. Outros, além das visitas aos gabinetes, receberam voz de prisão. Caso do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que acabou tendo o mesmo destino do antecessor, Sérgio Cabral, acusado por delatores de ter recebido mesadas que somaram 25 milhões de reais, quando vice de Cabral, e de montar um novo esquema de desvios após se eleger governador, fatos que sua defesa nega. Da voz de prisão dos agentes federais também não escaparam amigos de Michel Temer, como o advogado José Yunes, ex-assessor do Palácio do Planalto, e o coronel da reserva da PM de São Paulo, João Batista Lima. O ex-deputado, ex-prefeito de São Paulo e ex-governador do estado, Paulo Maluf, condenado por lavagem de dinheiro e preso aos 86 anos, protagonizou um vai-vem de decisões judiciais. Atualmente, cumpre em casa a pena de 7 anos e 9 meses de prisão. Outras operações levaram para a prisão mais políticos e agentes públicos. A lama asfáltica sobre obras e estradas prendeu o ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli. A pedra no caminho levou à prisão Laurence Casagrande, ex-presidente da Dersa, empresa pública responsável pela construção da rodovia. As obras do Rodoanel também motivaram a prisão do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. No Paraná, a licitação de pedágios levou à prisão temporária do ex-governador Beto Richa, solto depois de 4 dias. André Putinelli teve 3 pedidos de liberdade negados pelo STJ e diz que foi vítima de armação. Todos os demais respondem aos inquéritos em liberdade. As defesas de Laurence Casagrande e Paulo Preto dizem que as acusações são mentirosas. A do ex-governador Beto Richa diz que ele nunca se envolveu em irregularidades. De todas as prisões do ano, a que mais ganhou os holofotes da imprensa e da sociedade foi a do ex-presidente Lula. O último capítulo de uma novela que teve como peça central o apartamento triplex no Guarujá, no litoral paulista. A ordem de prisão de Lula no dia 5 de abril saiu daqui, a Justiça Federal em Curitiba. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos de prisão. Mas até que Lula fosse conduzido à Superintendência da Polícia Federal, o caminho foi longo. O TRF4, Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, segunda instância da Lava Jato, confirmou a condenação e aumentou a pena de Lula para 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro e determinou a prisão imediata do petista. Na única saída da PF até agora, Lula prestou depoimento à juíza Gabriela Hart, substituta de Moro, na ação do sítio de Atibaia. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e recebimento de propina. E com 2018 chegando ao fim, está próximo dia, agora em janeiro, em que o presidente Michel Temer vai passar a faixa ao sucessor e será um ex-presidente sem foro privilegiado. Sobre o que virá depois, só há incertezas. Depois do inquérito sobre a gravação de Joesley Batista no Palácio do Jaburu, a Polícia Federal alcançou mais uma vez o presidente no chamado inquérito dos portos. Temer foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, pela suspeita de usar empresas do amigo e coronel reformado da PM, João Batista Lima, para receber propinas da Rodrimar e outras empresas que operam terminais portuários. Por este inquérito, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o presidente pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele nega as acusações.
Se tem uma coisa que tem funcionado no Brasil nesses últimos anos, que são anos de crise, de muita dificuldade para muitas pessoas, mas é o combate à corrupção, a investigação e a prisão de pelo menos alguns corruptos. E 2018, isso continuou a valer e chegamos até no ápice, Foi o ano que a gente assistiu, este ano que está se encerrando, a gente assistiu à prisão do ex-presidente Lula, com muito conflito, com uma politização do ato enorme, mas a gente assistiu finalmente à prisão dele. E foi uma das grandes histórias, é um dos fatos marcantes aí do ano e que impactou diretamente também as eleições. Porque ele chegava como um nome possivelmente vitorioso, ali muito popular para as eleições contra, ou se opondo, com uma candidatura de oposição a um governo que entrou desde o impeachment da Dilma, o governo Michel Temer, que não só é profundamente impopular, como também está mergulhado em escândalos de corrupção seríssimos. E sabemos muito bem que assim que o Temer deixar o seu cargo aí no fim deste ano, ele também estará aí aberto a virar réu, a ser investigado, a ser processado por inúmeras suspeitas que pairam sobre ele. Nessa luta, nessa revelação do tamanho da corrupção brasileira, a população pegou o que já tinha um pouco, mas fortaleceu ainda mais a revolta, a rejeição ou até mesmo o ódio contra a política enquanto tal. Então, ser político no Brasil, pertencer à classe política, ser visto como parte da política brasileira, virou assim quase como ser um criminoso, como se fosse a mesma coisa. Porque se a gente não acredita mais na política como jeito de resolver nossos problemas, o que sobra? A força. 2019 é o ano em que a gente vai descobrir se essa aposta aí valeu a pena. O saldo sobre corrupção no Brasil em 2018 é bastante interessante, porque nós terminamos um ano com um presidente preso, um ex-presidente da República preso e um governador em exercício preso. Contudo, a gente tem que ter presente que a corrupção começou em 2014, então nós estamos completando 4 anos e se fez ainda muito pouco pelo que ainda temos que fazer no Brasil para combater a corrupção, porque só a Operação Lava Jato, nesses 4 anos, não vai conseguir debelar todo um problema de corrupção no Brasil, que é endêmico, que é profundo, que está lá embaixo nas estruturas. Se a gente levar em consideração que dos 10 países mais corruptos do mundo hoje, os 5 primeiros são latino-americanos. E o Brasil é o 4º país mais corrupto do mundo, significa que ele está atrás só do Chad, da Colômbia e da Venezuela. É um ranking muito feio para o Brasil, porque o tema da corrupção não só está relacionado à questão interna de como nós tratamos aquele que comete crimes contra o sistema econômico, que comete crimes contra os interesses da União. Não só é importante combater a corrupção sobre esse aspecto interno de prender os bandidos, colocá-los na prisão, porque tiraram do povo para botar no seu próprio bolso, é a corrupção um índice importantíssimo para os investidores internacionais. Então, é muito importante que se continue combatendo a corrupção, não só no âmbito da Lava Jato, porque ela um dia vai acabar, mas em todos os setores importantes do Brasil, desde a escola primária, como nós ensinamos os nossos alunos, depois os nossos adolescentes na escola média, na universidade, que tipo de educação a gente dá para eles nas escolas. Nós temos que começar por aí até chegar na cúpula, que é onde hoje a Lava Jato está atuando. Nosso problema é bem mais profundo. 2018 foi um ano de expectativa na economia até a definição do novo governo. E o país parou com a greve dos caminhoneiros. Os 10 dias do mês de maio que abalaram o país. Começou com um protesto contra o preço do óleo diesel. Os caminhoneiros estacionaram nas rodovias e o Brasil parou. Postos ficaram sem combustíveis, supermercados sem produtos. Depois de um acordo e do Exército nas estradas, tudo caminhava à normalidade. Mas não foi isso que se viu. Pedro Parente pediu demissão da presidência da Petrobras. A indústria, comércio e produção custaram a engatar o ritmo novamente. Os dias parados custaram ao país quase 16 bilhões de reais de prejuízo. A taxa de desemprego, que chegou a 13%, dava sinais de queda. Mas a redução foi muito menor do que se esperava. Segundo
Segundo o DIEESE, 3 em cada 4 pessoas que entram no mercado de trabalho fazem pela via da informalidade. E um dos resultados da falta de emprego foi o aumento de pessoas que cruzaram a linha da pobreza. O IBGE anunciou que 54 milhões vivem com menos de R$ 406 por mês e 15 milhões de pessoas se encontram em situação de extrema pobreza. No começo do ano, a projeção do FMI era de alta de 1,5% do PIB. A expectativa do governo era fechar 2018 com alta de 3%. Agora, a projeção é que o índice termine um pouco acima de 1,30%. O mercado esperava uma retomada do consumo das famílias, que representa mais da metade do PIB, o que não aconteceu, nem mesmo com a inflação dentro da meta do Banco Central. O Banco Central acompanhou o movimento do IPCA e aplicou cortes na taxa Selic, e os juros devem terminar o ano em 6,5%. A redução dos juros deveria significar empréstimos mais baratos, estimulando o consumo, mas os juros bancários se mantiveram altos e os financiamentos pouco atrativos aos consumidores. O alívio para o bolso de alguns brasileiros veio com a liberação dos recursos do PIS/PASEP, 40 bilhões de reais em circulação. Nenhum indicador da economia teve maior variação do que o dólar em 2018. A volatilidade cresceu com a definição dos nomes dos candidatos à presidência e a divulgação das primeiras pesquisas eleitorais. Disparou durante a campanha eleitoral e passou dos R$4. Não foi apenas a conjuntura local que pesou na variação cambial. No cenário externo, pesaram principalmente os atritos comerciais entre Estados Unidos e China. As indefinições no cenário político no Brasil mexeram com o humor dos investidores. A turbulência só passou com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República. As promessas de privatizações, aprovação das reformas, com congelamento de gastos e cortes, agradaram ao mercado. Mas as coisas nem sempre são tão fáceis. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, bem que tentou, mas não conseguiu apressar a aprovação da reforma da Previdência para este ano. O Congresso tem a capacidade de aprovar ou não. A bola está com eles, prensa neles. E a crise chegou nas livrarias. Com dívidas que passam de 900 milhões de reais, as duas maiores redes do país fecharam lojas e pediram recuperação judicial. Mesmo com os problemas e contratempos, o Brasil se mantém entre as maiores economias do planeta, atrativa o suficiente para os interessados nos leilões do pré-sal e os investimentos estrangeiros, que até outubro somavam mais de 10 bilhões de dólares em um ano de torneiras fechando no mundo. Bom, 2018 teve, do ponto de vista econômico, uma surpresa ruim, que foi uma performance do ponto de vista de crescimento do PIB bem abaixo daquele que a gente havia projetado no início do ano, né? A projeção era que o PIB poderia crescer entre 2,5% e 3% e vai crescer em torno de 1,5%, um pouco menos de 1,5%. Essa recuperação econômica que em 2018 acabou não ocorrendo, teve talvez uma grande razão, tiveram outras menores, mas uma principal, que foi a greve dos caminhoneiros em maio, durante 10 dias, e que gerou tanto um impacto econômico, né, importante, foram 10 dias que desorganizaram a economia brasileira, mas principalmente o impacto do ponto de vista das expectativas. As expectativas depois dessa greve dos caminhoneiros, de uma certa incapacidade do governo Temer de manter a sua agenda política e econômica de maneira positiva, derrubou as expectativas dos investidores domésticos, dos investidores internacionais, dos próprios consumidores, e acabou predominando uma visão mais pessimista com relação à economia. Isso, reduzindo o consumo, reduzindo o investimento, você teve uma recuperação, por exemplo, do ponto de vista do consumo bem abaixo do que se imaginava, do ponto de vista do desemprego. O desemprego continua numa taxa bastante alta. A gente vem de 2017 com uma taxa em torno de 13% de desemprego, que é muito alto, e nós vamos acabar o ano com algo próximo de 12%, 11,5%, 12%, segue sendo bastante alto. Alguns setores surpreenderam positivamente, principalmente a área de óleo e gás, né, os investimentos que nós temos tido nos últimos anos foram confirmados nesse ano, em 2018, um crescimento importante, né, a partir da reorganização do setor, reorganização da Petrobras, e é um setor que está investindo
vários bilhões de dólares com consequências no curto e no médio prazo positivas. Outro setor que performou bastante bem foi o agronegócio. Nós tivemos recorde de exportações em alguns segmentos, por exemplo, como a soja, né? O mercado internacional aberto aí com algumas oportunidades novas para o agronegócio e isso beneficiando positivamente a economia brasileira. A gente segue com uma agenda do ponto de vista governamental, né? Principalmente do que se refere à crise fiscal, ainda bastante grave. As reformas que se esperavam que fossem aprovadas nesse ano, principalmente a reforma previdenciária do sistema previdenciário, não ocorreu, não foi aprovado e está sendo postergado para 2019 e é uma questão chave, né, para sustentar o crescimento, a retomada econômica e o crescimento do Brasil para os próximos anos. Né? Há outras agendas, por exemplo, a reforma tributária, que também não ocorreu, né? Alguns ajustes menores ocorreram, mas talvez os grandes estruturais acabaram não ocorrendo. O que a gente pode prever para 2019? Basicamente que essa retomada, que nesse ano foi um pouco frustrada, no ano que vem pode ter uma performance bastante mais positiva. As projeções estão entre 2,5% e 3% do crescimento do PIB, né? Claro, considerando nenhuma grande crise nova impactando o país, né? Seja ela externa, seja ela doméstica. E isso traria, nessa certa visão otimista, traria um aumento da propensão, né, dos investidores doméstico e internacional a incrementar os seus investimentos, né? Existe uma capacidade ociosa para ser ocupada no ano que vem e também dos consumidores que começam agora já a dar sinais de um pouco maior de confiança na economia, né, de um índice maior de confiança. Isso está reproduzido, por exemplo, já na retomada nesse final do ano do mercado imobiliário, né, e de outras áreas de consumo, por exemplo, do automóveis. Então, o ano que vem, tudo indica que nós vamos ter um ano melhor, mas ainda ficam pendentes essas grandes reformas. A reforma da Previdência volta para a agenda, tudo indica que vai ser uma prioridade do próximo governo, do Bolsonaro, possivelmente incluir até a reforma tributária, né, a introdução do IVA, né, e outras propostas dessa natureza. Então, o ano que vem, tudo indica, vai ser um pouco mais positivo do que esse ano. Olha, gente, 2018 foi o ano da frustração na economia. A gente começou com uma esperança de que o PIB pudesse crescer até 3% e vamos terminar com algo muito próximo de 1,3%. Claro, tivemos choques imprevistos, uma disputa eleitoral que foi muito mais acirrada, com muito mais riscos aí à economia do que se esperava. Mas, de qualquer forma, 2018 foi um ano de frustração. A economia continuou crescendo devagarinho, muito frágil. A gente tem algumas boas notícias, apesar dessa frustração. Primeiro, a inflação continuou controlada e os juros também continuaram baixos. A gente vai terminar 2018 com o menor juro da história, 6,5%, e com uma inflação que parecia que ia avançar um bocadinho por causa da desvalorização do real, provocada aí pela alta do dólar, que aconteceu no mundo todo e atingiu o Brasil também. Isso acabou voltando, especialmente depois das eleições, e aliviou um pouquinho a inflação. Mas mesmo assim, inflação baixa, com juros muito baixos, mas ainda com uma economia muito fragilizada, com um crescimento bem devagarinho. Quando a gente olha para 2019, a gente tem uma expectativa para um crescimento bem maior, que pode de novo chegar a 3%, entre 2,5% e 3%. Temos também boas perspectivas para a inflação, que deve continuar aí na casa dos 4%. E por causa do comportamento inflacionário que já vem de agora, de 2018, e as expectativas um pouco mais positivas para a economia em 2019, os juros também devem se manter em 6,5%. Claro que é uma sintonia que o novo Banco Central, do novo governo, vai precisar continuar fazendo diariamente. Agora, 2 pontos são extremamente importantes. O Brasil precisa aprovar a reforma da Previdência, que isso é que vai fazer toda a diferença no ano de 2019, e a gente vai ter que ficar atento ao que está acontecendo no cenário externo. Tem muita coisa acontecendo lá fora, especialmente na economia dos Estados Unidos. Então, 2 focos de atenção: reforma da Previdência e o cenário externo, e uma economia que vai se recuperar com uma expectativa, uma confiança maior, uma expectativa maior, um PIB que vai crescer mais, espero que com poucas frustrações. A crise na imigração atingiu várias partes do mundo em 2018. Milhões de refugiados fugiram da miséria e violência para tentar uma vida melhor. O presidente norte-americano Donald Trump se envolveu em muitas polêmicas e também participou de encontros históricos.
2018 começou em clima de esperança. A Coreia do Norte se aproximou da vizinha do Sul. Um aperto de mão entre os dois líderes simbolizou o fim de uma rivalidade de 65 anos. Um cumprimento também marcou o encontro histórico do ditador norte-coreano Kim Jong-un com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Singapura. Um alívio na tensão nuclear. O líder americano ainda estendeu a mão para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e prometeu paz com os palestinos no Oriente Médio. Alguns meses depois, Trump transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém e a região viveu o pior conflito desde 2014. Na Finlândia, mais um aperto de mãos chamou a atenção do mundo: Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin. Apesar do clima ameno, os países têm a pior relação desde o fim da Guerra Fria. A tensão se espalhou. O governo americano criticou a ONU, a OTAN, líderes europeus e acordos mundiais, sobretaxou a importação de produtos da Europa, da América e iniciou uma guerra comercial com a China, amenizada durante o G20 na Argentina. Trump ainda retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã e disparou mísseis contra a Síria em resposta a um suposto ataque químico contra civis. O presidente americano também mirou nos parceiros latinos, dificultou a entrada de imigrantes no território americano, separou pais de filhos e provocou uma crise interna. Quase 6 mil soldados foram enviados à fronteira do México para impedir a entrada de caravanas com 7 mil latinos. A maioria dos imigrantes vem da América Central. Eles caminharam por meses para fugir da violência, miséria e recessão em países como Honduras, Guatemala, El Salvador e Nicarágua. A Venezuela é outro país em crise com inflação prevista de 1 milhão% este ano. Pelo menos 160 mil refugiados venezuelanos chegaram ao Brasil por Roraima. Acabaram alvo de protestos e violência. Nas eleições da América Latina, a direita ganhou na Colômbia com Iván Duque, enquanto a esquerda venceu no México com López Obrador. Cuba fez história e encerrou 59 anos dos irmãos Castro no poder. Elegeu Miguel Díaz-Canel. Às vésperas das eleições legislativas dos Estados Unidos, cartas-bomba foram enviadas a políticos e personalidades contrários a Donald Trump. Ninguém ficou ferido. Na votação, os democratas assumiram o controle da Câmara depois de 8 anos. E mulheres muçulmanas e indígenas foram eleitas pela primeira vez no país. Vitória feminina também na Arábia Saudita, que autorizou pela primeira vez as mulheres a dirigir. Mas o segundo maior país árabe foi destaque no mundo por outro motivo. O príncipe herdeiro Bin Salman foi apontado como mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, dentro da embaixada saudita na Turquia, um crime sem resposta. O mundo também espera uma resposta para a pior crise humanitária da atualidade. No Iêmen, a guerra que já dura quase 4 anos já matou 85 mil crianças com menos de 5 anos. 2 milhões estão desnutridas e 400 mil em situação grave. Pelo terceiro ano consecutivo, caiu o número de atentados terroristas e mortes no mundo. Mesmo assim, ataques foram registrados na Ásia, Estados Unidos e Europa. Em 2018, um brasileiro que era um dos mais respeitados empresários do ramo automobilístico virou notícia no mundo inteiro. Carlos Ghosn, presidente da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e do Conselho de Administração da Nissan, foi preso no Japão. Ghosn, de 64 anos, foi detido por suposta sonegação e fraude fiscal e por usar ativos da Nissan para ganho pessoal. A força da natureza também deixou marcas. Tsunami na Indonésia, furacões e incêndios históricos nos Estados Unidos. Cidades inteiras foram devastadas. Mas o nosso olhar sobre o universo se expandiu com a descoberta de quase 100 novos planetas em outras galáxias. Em 2018, o mundo, tal qual conhecemos, pareceu virar de ponta cabeça. Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos deixam de estar presentes, pelo menos na retórica de grandes potências mundiais, por exemplo, os Estados Unidos, que com Trump retirou-se do acordo nuclear com o Irã, que foi um acordo obtido a duras penas por seu antecessor e que trazia estabilidade para essa questão
fundamental no Oriente Médio e com repercussões para o mundo. Com o caso de Jerusalém, ainda no Oriente Médio, a mudança da embaixada para essa cidade, considerada a cidade santa para as 3 religiões monoteístas, também coloca um respaldo americano por trás de uma anexação que foi ilegal da cidade antiga da Jerusalém Oriental por parte de Israel em 1980. Outros casos ainda, por parte dos Estados Unidos, mostram ainda esse desrespeito, como o acobertamento por parte de Trump, desrespeitando até mesmo indicativos das suas agências de inteligência interna, especificamente a CIA, sobre o caso do assassinato brutal de Jamal Khashoggi na Embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Ou seja, Trump simplesmente preferiu o comércio com a Arábia Saudita e a sua relação política a uma exigência de resolução desse crime hediondo. Ainda falando da Arábia Saudita, o caso do Iêmen não é só um caso de uma guerra, mas é uma guerra que vem sendo conduzida com armas compradas dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e ainda com um embargo saudita por mar, por via marítima, a esse país que na antiguidade romana era chamada da Arábia Félix e que hoje recebe um embargo que não permite que o país seja suprido de mantimentos básicos para que a população não morra de fome, inanição e que se cria uma situação que é considerada a pior catástrofe humanitária do planeta nesse momento. Então, se por um lado vimos que a democracia perde com um mundo que se desorganiza em relação ao legado da Segunda Guerra Mundial e do sistema criado em torno da preservação de direitos humanos, por outro lado, vemos uma sociedade civil também internacionalizada e atuando local e mundialmente, como é o caso de minorias que hoje foram representadas, estão representadas no Congresso nos Estados Unidos, ou como que os principais meios de imprensa não deixaram que se silenciasse o caso do assassinato de Jamal Khashoggi, como é o caso de agências multilaterais que continuam atuando para tentar aprovar resoluções dentro da ONU, para tentar avançar ali onde o sistema mundo parece falhar, ou seja, na preservação da democracia, da estabilidade e de uma menor conflitividade, ou seja, tentando garantir os alicerces da paz no mundo para 2019. A força da natureza castigou Belo Horizonte. Um viaduto da década de 70 cedeu numa das principais vias da capital paulista. Corrupção, violência e as mazelas da sociedade brasileira foram parar na passarela do samba. 2018 foi o ano em que o Brasil assistiu perplexo ao incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que destruiu parte de 200 anos da nossa história. Uma capital devastada pela chuva. Um forte temporal deixou Belo Horizonte debaixo d'água. Em poucos minutos, ruas e avenidas foram tomadas pela água. Trânsito na maior cidade do país deu um nó. Era início do feriado prolongado. O viaduto do Jaguaré, na Marginal Pinheiros, uma das principais vias da capital paulista, cedeu quase 2 metros. Por sorte, ninguém se feriu. Um sistema com macacos hidráulicos suspendeu as toneladas de concreto e aço. Uma parte da história do Brasil se perdeu em meio a chamas. O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que completou em junho 200 anos, tinha um acervo com cerca de 20 milhões de itens. Algumas peças com mais de 2.000 anos. Acidente? Negligência? O que teria causado a destruição de um dos principais museus do mundo? As causas são desconhecidas. 1º de maio, o que deveria ser um feriado em comemoração ao Dia do Trabalhador, foi um dia de dor. Os 24 andares do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, região central de São Paulo, viraram cinzas. 6 pessoas morreram e 2 não foram encontradas. Centenas de famílias que ocupavam o prédio perderam tudo que tinham. Tentei avisar todo mundo e descer todo mundo. Polêmica e crueldade. A exportação de animais vivos para o abate se torna alvo de críticas e denúncias de maus tratos e vira disputa judicial. Em fevereiro, um navio com 27 mil bois deixou o Porto de Santos, no litoral paulista, sob uma onda de protestos de ativistas. A justiça chegou a proibir o comércio de carga viva, mas suspendeu a decisão depois que o governo recorreu.
Um dos médios mais conhecidos do mundo está atrás das grades. João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi preso em Abadiânia, interior de Goiás, suspeito de abusar sexualmente de mais de 300 mulheres. Os abusos teriam ocorrido na casa Dom Inácio de Loyola, onde realizava os atendimentos espirituais. Ele nega as acusações. Fim do impasse. O presidente Michel Temer assinou o decreto de extradição de Cesare Battisti. O ex-ativista italiano é acusado de envolvimento de homicídios na década de 70 na Itália. Ele nega a participação e alega se tratar de perseguição política. Battisti está foragido. O ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, é morto com um tiro em Vitória. O assassino confesso é um ex-assessor de Camata, que já está preso. O motivo foi uma ação judicial movida pelo ex-governador, que gerou bloqueio na conta bancária do assassino. Camata foi autor do Estatuto do Desarmamento. Mas 2018 reservou também muitas alegrias. Aqui na Passarela do Samba, por exemplo, uma escola que contou a história do Maranhão conseguiu mexer com o público, com os jurados e levou pela segunda vez o título do Carnaval Paulista. A emoção durou até o último minuto. A Acadêmicos do Tatuapé só colocou a mão no título quando o jurado do quesito final deu a nota e anunciou o desempate. No Rio de Janeiro, a tradicional Beija-Flor de Nilópolis apostou no enredo crítico. Fez um paralelo entre o romance de Frankenstein e as mazelas sociais brasileiras. Corrupção, violência, intolerância, desigualdade. E o grito dos brasileiros cansados de um Brasil monstruoso garantiu o 14º título da escola da Marquês de Sapucaí. No Amazonas, uma explosão de cores e folclore. Um dos maiores festivais regionais, a Festa de Parintins, teve cobertura exclusiva da TV Cultura e chacoalhou a multidão na arena do Bumbódromo. Em um duelo épico, o boi caprichoso levou a melhor, com o tema Sabedoria Popular. A vida de uma das maiores apresentadoras do rádio e TV do país foi parar nas telonas. O documentário Inesita conseguiu contar em 85 minutos os 90 anos de vida e 60 de carreira de Inesita Barroso, inclusive os 35 anos que apresentou o Viola Minha Viola na TV Cultura. O aniversário do gigante. O prédio do museu mais famoso do Brasil, o MASP, completou 50 anos. Um dos principais cartões postais de São Paulo comemorou 5 décadas com programação especial. Um presente para os olhos e os ouvidos. A Orquestra Jazz Sinfônica fez um espetáculo especial no Memorial da América Latina. Na TV Cultura, a Jazz Sinfônica trouxe ao telespectador concertos inéditos. E veja a seguir o fantasma do mosquito Aedes aegypti. Os debates em torno do projeto Escola Sem Partido. E ainda os números assustadores da violência no Brasil. O velório de Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, ilustrou uma realidade cruel. A morte de crianças por balas perdidas. E as conquistas, avanços e descobertas na ciência. Aguarde que voltamos já já. Um ano de debates e novas diretrizes para a educação brasileira. Em 2018, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi aprovada. Na Câmara dos Deputados, começaram as discussões sobre o projeto da Escola Sem Partido. Em 2018, o ensino médio esteve no centro do debate sobre educação. As novas diretrizes curriculares nacionais foram homologadas em novembro pelo MEC. De acordo com o texto, os estudantes terão 2 etapas de formação, uma comum e outra específica, que o aluno poderá escolher. Em cursos diurnos do ensino médio, o aluno poderá fazer até 20% das horas obrigatórias à distância. No noturno, o percentual pode chegar a 30%. E na modalidade EJA,
que é a educação para jovens e adultos que não se formaram na idade regular, esse percentual pode chegar a até 80%. Essas diretrizes estão no texto da Base Nacional Comum Curricular, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no começo de dezembro. A BNCC define o conteúdo mínimo que os estudantes do ensino médio de todo o país, das escolas públicas e privadas, deverão aprender em sala de aula e deve ser implementada em cada estado, conforme as realidades locais. De acordo com o documento aprovado, só português e matemática serão disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. As outras, como física, geografia, história e biologia, devem aparecer no currículo de forma interdisciplinar, em apenas 1 ano do ensino médio ou distribuídas ao longo dos 3 anos. Esse tema foi amplamente debatido no programa De Olho na Educação, exibido aqui na TV Cultura durante o primeiro e segundo turnos da eleição. É uma base curricular por competências, que estabelece as competências gerais e as competências específicas de cada uma das áreas do conhecimento, né? E é uma base que também define a progressão das aprendizagens. Nós nunca tivemos um currículo nacional que deixasse claro o que é que as crianças têm que aprender. Nós temos diretrizes curriculares muito boas, mas que são amplas e que envolve você ter uma escola com muita competência para elaborar em cima daquilo. A Base Nacional, ela vai resolver este problema da falta da referência. Mas sem um bom professor e sem um diretor que tenha carisma e possa liderar essa escola, vai ser difícil. Na educação básica, o sinal vermelho foi aceso. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, trouxe números alarmantes. A nota geral dos alunos da educação fundamental foi de 5,8. No ensino médio, o resultado foi pior ainda. Os alunos nem conseguiram atingir a meta de 4,7. Um modelo de educação que surpreendeu positivamente em 2018 foi o ensino à distância. A Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, única 100% pública à distância, aumentou o número de vagas. Em 12 meses, a universidade passou de 3 mil para 55 mil alunos, presentes em 330 polos, espalhados por 290 cidades, o equivalente a mais de 44% do território do estado de São Paulo. Também em 2018, mais de 4 milhões de estudantes de todo o país fizeram as provas do Enem. O número representou 75% do total de inscritos. O tema da redação, geralmente o que gera maior expectativa entre os candidatos, foi sobre a manipulação e o controle de dados da internet. E um projeto que passou o ano sendo debatido foi a Escola Sem Partido. Todas as vezes que foi pautado, o tema provocou bate-boca na Câmara dos Deputados. Não seja mentirosa, dissimulada. Não seja dissimulada e mentirosa. Entre as propostas do projeto Escola Sem Partido estão a proibição da manifestação de posicionamentos políticos, ideológicos ou partidários e a discussão da questão de gênero. O texto defende ainda que a educação religiosa, sexual e moral deve vir da família. Se aprovada, a lei entra em vigor em 2 anos. Sem um consenso, a comissão que analisa o tema encerrou seus trabalhos sem votar parecer do relator. Com isso, o projeto foi arquivado para a próxima legislatura e sua tramitação vai começar do zero, com a criação de uma nova comissão. 2018, um ano que a educação no Brasil ferveu. Ferveu de vários modos, alguns deles muito bons, outros não necessariamente. O que foi bom? Um debate que aconteceu por conta das eleições, que não foi aprofundado, mas trouxe o tema à tona. E nessa hora, claro, as discussões em relação ao nosso Exame Nacional do Ensino Médio, em relação à Base Nacional Comum Curricular, seja no ensino fundamental que já foi aprovada em tempo anterior, seja aquela que durante o ano 2018 teve a sua aprovação ainda no final do ano pelo Conselho Nacional de Educação, seja aquilo que no campo da formação discutiu como é que se faz o financiamento em 2019 do piso nacional salarial dos docentes, tudo aquilo que traz à tona aquilo que ferve também, né, na área de educação. O lado bom foi que esse tipo de temática dirigiu um pouco o nosso diálogo em torno daquilo que importa concretamente como algo majoritário na área de educação. Há muitas coisas na educação escolar que são laterais.
não é que elas não importem, é que elas são laterais. Por exemplo, alguns temas no campo, né, da moralidade, né, em relação à formação religiosa das pessoas, não é que isso não tenha lugar, mas ele é lateral em relação à função da escola pública numa república. Por isso, os debates em relação à partidarização ou não da educação, à doutrinação em sala de aula, não são coisas que fiquem de lado, que a gente não deva tratar, mas elas, de fato, podem desviar o olhar em relação àquilo que é central. Nossa dificuldade ainda em relação ao acesso ao ensino médio e a permanência nele. A nossa dificuldade em relação à colocação de crianças na educação infantil, isto é, de 0 a 5 anos, a necessidade de uma formação docente que seja muito mais significativa. Por isso, 2018 poderia até ter sido muito mais exuberante na área de educação escolar, porque uma eleição presidencial também para governadores e o parlamento seria uma ocasião magnífica para que a gente aprofundasse mais o debate. Não o tivemos de maneira intensa, mas também o tema não foi esquecido. Por isso, 2018 é um ano, sem dúvida, que será lembrado como de preparação. Não é um ano ainda de execução. A execução se dará se quem assumir a gestão, né, da área de educação escolar no Brasil tiver a responsabilidade para não desviar os temas para aquilo que, sendo lateral, acaba pegando uma trilha que não seria boa para um país que, sendo uma das 10 economias mais poderosas do planeta, ainda se envergonha e tem de se envergonhar de estar entre as nações mais inadequadas no campo da educação escolar. Por isso, sim, 2018 trouxe os temas à tona, mas é necessário implantá-los. Não exuberou como deveria, mas também, né, não foi deixado de lado. Vale muito. A educação brasileira continuou sendo um grande desafio para toda a nação no ano de 2018. E, para responder esse desafio, a nação se debruçou na procura de caminhos que pudessem criar as condições para que dessemos um salto nesse que continua sendo um grande gargalo da vida nacional. 2 acontecimentos importantes foi a estruturação de um consenso que se transformou numa outra formatação do tipo de conhecimento e a forma de se criar as condições para o acesso desse conhecimento. É o que se conheceu com a estruturação da Base Curricular Nacional Comum, que pretendeu e pretende estruturar em todo o território nacional um mínimo de aprendizado para todos os cidadãos, para todos os alunos e depois deixando em aberto outras possibilidades optativas para que essa educação possa alcançar qualidade, pode ter receptividade e pode ter principalmente no seu público-alvo, que são os alunos, interesse e disposição para permanecer na escola e para ter um aprendizado de qualidade. Junta-se a isso o esforço de que a educação possa constituir numa agenda muito importante da vida nacional e que os recursos que ela demandem estejam assegurados através do sistema de financiamento desse ensino em toda a sua dimensão. Ao mesmo tempo, algumas das dificuldades e alguns dos gargalos continuam insolúveis. O primeiro deles é o acesso à creche, que é uma garantia de um aprendizado, um início de aprendizado de qualidade, e o estímulo para que os pais e as famílias tenham uma participação mais ativa e mais intensiva na preparação, na qualificação, na estimulação desse jovem para que a educação possa ser, então, uma presença dentro da família e depois se reproduza no ambiente da escola. E, por fim, a dúvida que se colocou com essa mudança de orientação governamental sobre alguns aspectos da educação, que o novo governo coloca na mesa e que a sociedade, de novo, vai ter que se debruçar para fazer a escolha daquilo que está funcionando minimamente, que já fez boas entregas, ou uma reformulação que significaria, dentre tantas outras coisas, mudar olhares, mas fundamentalmente começar tudo de novo. A compreensão é de que nós precisamos seguir adiante. A compreensão é que nós precisamos fazer desses primeiros grandes, essas primeiras grandes entregas e essas primeiras grandes realizações uma permanência e que nós possamos no caminho, então, permitir que essa base curricular comum, por exemplo, e todas as outras formatações da educação possa ser assimilada, possa ser internalizada, possa ser aderida e possa, afinal, num tempo muito rápido, entregar os seus resultados.
Vai precisar muito esforço, vai precisar muito trabalho, vai precisar muita preparação, muita qualificação e vai precisar, ao final, de sorte, para que esse ambiente todo, esse ecossistema da educação, ao final, tenha condições de rapidamente assimilar e produzir os resultados dentro dessa formatação legal, que é inovadora, mas também é uma formatação desconhecida de todo o ambiente da escola do nosso país. A saúde pública também foi infectada pelas fake news. A febre amarela voltou a assustar os brasileiros. E os cubanos do Mais Médicos fizeram o caminho de volta para casa. O ano termina com mal-estar entre Brasil e Cuba. 8.300 médicos voaram de volta para Havana depois que o governo da ilha encerrou a parceria com o programa Mais Médicos. Foi uma resposta às condições impostas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, como a contratação individual dos profissionais e a revalidação do diploma. As vagas dos postos de saúde atraíram milhares de candidatos brasileiros e estrangeiros, mas só o ano novo dirá se eles realmente enfrentarão a realidade das periferias e dos municípios mais distantes do país. Planos de saúde deram dor de cabeça para milhões de brasileiros e travaram queda de braço com a ANS. Primeiro, a Justiça estabeleceu reajustes dos planos individuais em 5,72%. Em seguida, a Agência Nacional de Saúde Suplementar derrubou a liminar e anunciou um aumento de praticamente o dobro. O mosquito Aedes aegypti foi um dos grandes vilões de 2018. A febre amarela matou 483 pessoas. Este é o segundo ano de alta no número de casos da doença. Após o surto, o Ministério da Saúde passou a recomendar a vacina para todo o país e os tumultos e filas se formaram. Já a campanha nacional de vacinação contra a gripe teve baixa procura e o prazo foi prorrogado. 3 meses para vacinar 90% do público-alvo. O Brasil também viveu o surto de sarampo, com 10 mortes confirmadas na região norte do país. Algumas capitais ficaram em estado de emergência. Os casos confirmados da doença passam de 2.000. Todos estão relacionados à importação do vírus que circula na Venezuela. A poliomielite mereceu atenção. A média de cobertura da vacina caiu em algumas regiões e foi preciso bater de porta em porta para chamar para vacinação. Mais do que as doenças, o que preocupou o Ministério da Saúde foi um verdadeiro surto de fake news sobre a eficácia das vacinas. No começo, havia filas para vacinar contra a gripe, febre amarela, sarampo. Depois, sobravam doses e desinformação. Um projeto que descriminaliza o cultivo da maconha para fins medicinais está sendo discutido no Congresso. Pesquisadores encontraram um novo órgão no corpo humano, o interstício. Polêmica na China. O cientista He Jiankui afirmou ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados imunes ao vírus HIV. Ele foi repreendido pela comunidade científica por conduta antiética. Os 30 anos do Dia Nacional de Combate à AIDS foi comemorado com queda de 16% em casos e mortes por HIV nos últimos 4 anos no país. Menos crianças estão morrendo por causa do câncer. Em 10 anos, o índice caiu 13%, entre 0 e 14 anos e 28% entre os menores de 1 ano de idade. Brasil bateu recorde de transplantes, 7% a mais do que em 2017. Com o aumento, a projeção é que 26.500 órgãos e tecidos sejam transplantados no país até o fim do ano. Esse ano de 2018, ele teve algumas coisas importantes que aconteceram e que afetam a saúde do Brasil. O primeiro deles diz, se eu pudesse dividir, em atenção primária. A ideia de levar médicos para as regiões que não viam médico há muito tempo, ela foi, digamos, colocada sob a forma do programa Mais Médicos. Esse programa Mais Médicos era uma ideia boa, mas que foi introduzida dentro de um tempo político, digamos, um pouco assodado.
E isso levou a tensões. E com a consequência, com a mudança de governo que se avizinha, essas tensões chegaram ao máximo e houve então uma retirada desses médicos. Esse é um desafio que está em aberto ainda. Ao mesmo tempo, a febre amarela aumentou as suas fronteiras. Antigamente você tomava vacina de febre amarela quando você ia para uma zona endêmica, na região norte, no centro-oeste ou em alguns países da América Latina. Não, as mudanças climáticas, a invasão das cidades nas franjas dos cinturões verdes, fizeram com que o mosquito tivesse um espalhamento de uma velocidade sem precedentes. Assim como já tivemos também malária autóctone no estado de São Paulo, coisa que não existia há décadas. É como aquele filme do Jason. Você pensa que acabou, né, que matou, mas sempre tem um filme que ele vive e volta. E assim então com as doenças infecciosas transmitidas por vetores. Nós também tivemos ainda na atenção primária o problema da crise vacinal. E ao mesmo tempo foi difícil uma pessoa que trabalha numa sociedade onde você não tem tempo nem de adoecer, você vai escolher, você vai no médico nas suas folgas. É difícil você ir numa unidade básica de saúde, levar seu filho, perder seu dia de trabalho, especialmente se a pessoa for um diarista ou uma pessoa que tenha que, digamos, dependa do esforço do trabalho de um dia para tirar um pouquinho da água que está batendo no nariz, para não se afogar. Também houve uma campanha antivacinal que foi um fruto de um trabalho científico fajuto, publicado no Lancet em 1999 por um indivíduo chamado Wakefield, que dizia que a vacina tríplice, sarampo, cachumba e rubéola, estava associada com autismo. Esse trabalho se mostrou falso. Ele foram dados forjados, só que o estrago já estava feito. Bom, o Wakefield perdeu. O trabalho foi retirado da mesma revista Lancet 10 anos depois e ele perdeu a capacidade de exercer medicina na Grã-Bretanha. Só que, com isso, muitas pessoas deixaram de se vacinar por medo de que seus filhos tivessem um comprometimento neurológico. Havia também notícias na internet que diziam que a vacina da febre amarela era fatal. De fato, existem riscos de febre amarela vacinal, mas se você morar numa zona endêmica, o risco de você ter uma doença pela vacina é ao redor de 1 para 500 mil vacinas, ou em alguns estudos até 1 para 1 milhão. Se você pegar a febre amarela, o risco de morrer é 15%. E também tivemos uma notícia boa, que o Brasil, graças ao SUS, ele tem o maior programa de transplante do mundo. E também só foi possível porque o Brasil tem um experimento trágico de fornecimento de doadores, os acidentes de trânsito, que hoje matam ao redor de 40 mil pessoas por ano, pessoas jovens e que estão, então, em condições de doar órgãos saudáveis para aqueles que perderam os seus próprios. Esse é o Brasil dos contrastes. Ele acontece na economia, na política, na segurança e também, infelizmente, na saúde da população. A violência não deu trégua em 2018. Facções criminosas espalharam o terror no país e nas regiões de fronteira. O combate à criminalidade veio com o aumento da verba para a segurança pública e intervenções militares nos estados. – 16 de fevereiro, Palácio do Planalto. O crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Uma resposta do governo à violência desenfreada e ainda sem resultado positivo. Foram quase 1.500 mortes no período, o que significa mais de 4 pessoas mortas por dia. Entre as vítimas da violência, a 5ª vereadora mais votada da capital fluminense, a ativista pelos direitos humanos Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Os dois foram assassinados na região central do Rio. O crime completa 9 meses sem solução. O velório de Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, ilustrou uma realidade cruel: a morte de crianças por balas perdidas.
No Rio Grande do Norte, a violência também explodiu, seguido por Acre e Ceará. O crime organizado expandiu as fronteiras e foi tema das campanhas eleitorais. Em São Paulo, o acolhimento aos mais necessitados sofreu uma perda irreparável. O médico Roberto Kikawa, criador do CIES Global, que populariza o atendimento médico através das carretas da saúde, foi assassinado durante um assalto em novembro, aos 48 anos de idade. Em Campinas, um homem disparou mais de 20 vezes contra fiéis que assistiam uma missa na hora do almoço na catedral da cidade. 5 pessoas morreram. Euler Fernando Grandolfo, atirador de 49 anos, se matou em seguida. Em Araçatuba, no interior de São Paulo, ruas bloqueadas, troca de tiros com a polícia e explosivos para entrar em transportadora de valores. Presidente Venceslau, Bangu 4, Araguaína, Tocantins. A vida dentro dos presídios brasileiros permaneceu tensa em 2018. As imagens de rebeliões se repetiram. Terminamos o ano com a terceira maior população carcerária do mundo, atrás de Estados Unidos e China. Quase metade sem julgamento e, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 29% deles detidos por tráfico de drogas. Esse ano, a Lei Seca completou 10 anos. Mas a equação que soma bebida e volante continuou matando nas estradas, ruas e avenidas do Brasil. O que colocou o país na 5ª colocação, com mais mortes no trânsito em todo o mundo. A crise migratória que altera o pêndulo político no mundo chegou ao Brasil. 50 mil venezuelanos vieram para cá, fugindo de uma crise que parece sem fim. Na fronteira, em Pacaraima, um assalto a um comerciante local incitou a população contra os imigrantes do país vizinho. E o presidente Michel Temer enviou tropas para a fronteira. No auge da crise migratória, estima-se que cerca de 500 pessoas por dia cruzaram a fronteira. Mas após o cenário de violência, muitos voltaram para a Venezuela. Falência na segurança, greve geral, denúncias de corrupção e sem pagar os servidores estaduais desde setembro. A governadora Sueli Franco admitiu que Roraima vive uma crise sem precedentes em 2018. O governo federal anunciou no dia 10 de dezembro intervenção federal no estado. O escolhido foi Antônio Denarium, governador eleito do estado, que começaria seu mandato em 2019. A taxa de feminicídios brasileira é a 5ª maior do mundo. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no país. O mapa da violência mostra a característica predominante dessas mortes, entre 18 e 30 anos e negra. E, na maioria dos casos, o perigo está dentro de casa. No ano em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos, o Brasil fica entre os 4 países mais perigosos para lutar por dignidade em todo o mundo, ao lado de países como México, Filipinas e Colômbia. Aqui, uma liderança em prol dos direitos humanos é assassinada a cada 5 dias. Foi mais um ano onde a violência cresce em nosso país e praticamente a expectativa da opinião pública, da população em geral, é de que não há solução. A solução que pode haver é aquela que elimina a bandidagem, que pratique contra qualquer tipo de violência, contra quem quer que seja. Não há uma política nacional para combater a criminalidade e a violência no nosso país. Como não há uma unidade nacional de segurança pública, porque cada estado formula a sua política e agora parece que com esse novo ministro que vai assumir, nós vamos ter uma centralização, porque justiça e segurança pública vão estar na mesma pasta e os poderes que estão sendo destinados ao futuro ministro são poderes incomensuráveis. O problema é, faltam quadros, a Polícia Federal precisa de pelo menos mais 4 mil agentes, não há recursos suficientes para isso e, como se sabe, o controle da criminalidade organizada, ou seja, das quadrilhas que existem aí, estruturadas em PCC, etc., exige uma atuação nacional. Nós vamos ter condições de, pelo menos, dar uma resposta à criminalidade e coibir o crime. A população está muito assustada e com razão. A população votou em segurança, desprezou praticamente
candidato X ou Y. O que ela quer é segurança. Aquele candidato que disse que ia dar mais segurança acabou levando vantagem. Essa segurança se obtém com mudanças fundamentais na estrutura da polícia. Não podemos ter duas polícias no Estado. É uma polícia unificada. Temos que ter aqui no Brasil, fazer aqui com a nossa polícia o que fez a polícia de Nova York, o governador de Nova York. Tolerância zero. Renovou 80% dos quadros policiais. Nós temos na história experiência de como se combate esses grupos organizados. Capone, em 29, Elliot Ness, aquele grupo, isso até faz parte de filmes, todo mundo sabe, organização e competência. A Itália também, com a máfia, estrutura organizada, também combate com galhardia o crime organizado. Aqui, nós não temos nas prisões sequer o bloqueio do telefone. Os advogados podem conversar com seus clientes, eu sou advogado, mas não tem um mecanismo, como existe nos países mais civilizados, onde se fala por telefone. O bloqueio, como eu disse, não se faz. Primeiro diziam que é porque custa muito. Mentira, não custa muito. É o problema de desafiar aqueles que estão presos. E aí, com isso, evitar com que haja uma repressão ao inverso, ou seja, que bandidos passem a se adotar represália contra policiais, como aconteceu há pouco tempo atrás em São Paulo. Então, eu acredito que para o ano de 2019, nós podemos ter mudanças. Recursos, fundamentalmente, organização, e pela primeira vez, me parece, nos últimos anos, nós temos alguém que vem do Judiciário diretamente para o Ministério da Justiça. Tem a sua experiência de juiz, tem a sua experiência, conhece as leis, conhece de onde vem a criminalidade, porque julga os processos, não é? E a coisa que os magistrados que passaram pelo Ministério da Justiça se transformaram em magistrados depois. Ou era deputado, que depois virou ministro da Justiça, e depois virou ministro do Tribunal, do Tribunais. Enfim, acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos para resolver. O fato mais marcante, mais simbólico da questão da violência no Brasil, em 2018, foi a morte de Marielle Franco. Foi um homicídio cientificamente preparado, cuidadosamente camuflado e que atingiu uma mulher que é ativista de movimento social, negra, homossexual e que representava um pouco o grito de revolta e de levante de todos os que não estão contentes com a situação. O Samba Enredo da Mangueira, de 2019, começa dizendo que o Brasil precisa da voz, as Marielles, as Mains, as Marias. Quando nós olhamos o que está acontecendo, passados mais ou menos 6 meses, nada se apurou ainda. E por que não se apurou? A sensação que a população tem é que há um grande envolvimento ou do crime organizado, ou da própria polícia, ou de autoridades nessa morte. Isso, num certo sentido, traça um pouco o quadro do Brasil em que nós vivemos. Quer dizer, nós temos um poder judiciário lento, um sistema carcerário totalmente superlotado por gente que nem devia estar presa, e nós temos, ao contrário, um aumento de violência. O próprio presidente Trump está preocupado com a população carcerária americana, que é muita gente, é a maior do mundo. O Brasil é a terceira do mundo e parece que ninguém pensa em tirar da cadeia os presos que não são violentos, que não representam dano à sociedade. E vejam só, o próprio Supremo mandou soltar no habeas corpus coletivo este ano as mulheres grávidas, as que estavam com filho pequeno, e muitos estados não cumpriram essa decisão. Então, nós continuamos vivendo numa sociedade violenta, numa sociedade que discrimina as mulheres, que discrimina os negros, e em que mata-se muito e se cuida pouco da vida humana. Qual é a grande novidade? Foi a eleição de um novo presidente que colocou agora um ministro da Justiça, um superministro da Justiça e da Segurança, o juiz Sérgio Moro na origem.
E ele promete um plano real contra o crime organizado. Ele já foi um lutador contra a corrupção, a Lava Jato foi importante esse ano e continua, e agora, quem sabe, conseguimos vitória contra o crime organizado, que em muitos presídios continua dando as cartas e trafegando com toda tranquilidade. O problema da violência e da segurança é, sem dúvida, um dos que mais ameaça, mais atormenta a nossa população. Temos tido poucas vitórias, mas há sempre uma esperança que, atacado o problema de frente e com métodos científicos, as coisas possam melhorar. É o que todos nós queremos. A ciência brasileira ganhou um dos laboratórios mais avançados do mundo em 2018. Os robôs ficaram do tamanho de um inseto e um telescópio espacial da NASA foi aposentado. Ano novo, velho vício. A Organização Mundial da Saúde classificou a dependência em videogame como um distúrbio mental. Compulsivos, muitos jogadores deixam o hobby interferir em outras atividades do dia a dia. Da Terra para o universo. Após quase 10 anos de trabalho, o telescópio espacial Kepler se aposentou. Ele ficou sem baterias e deve sumir no espaço. E quem chegou ao planeta vermelho foi a sonda Mars Insight da NASA. A missão da nave é fazer um check-up do interior de Marte. Nos Estados Unidos, uma universidade criou o primeiro robô sem fios do planeta. A mosca movida a laser é menor que a ponta de um lápis preto e pesa pouco mais de que um palito de dente. Como a máquina consegue acessar locais de difícil acesso para drones, ela poderá ser usada para inspecionar plantações ou até detectar vazamentos de gás. Depois de invadir o mundo dos games, a realidade virtual foi adotada pelas empresas para ajudar o cliente a escolher o modelo de carro, o apartamento para alugar ou comprar e até a decoração da casa. A tecnologia também deixou a casa inteligente. Graças aos chamados assistentes digitais, já é possível controlar, por meio da voz, vários eletrodomésticos ligados à internet. Alexa, play my dance mix. The playlist Dance. Na França, uma família foi a primeira a morar numa casa feita por uma impressora 3D. 20% mais barato que uma casa convencional, o imóvel de 95 metros quadrados tem paredes curvas para reduzir a umidade. A tecnologia está presente em locais cada vez mais inusitados, como no quarto deste hotel, que fica na zona sul de São Paulo. Com um tablet, é possível acionar vários comandos do quarto, como, por exemplo, abrir a persiana. E na hora de carregar o smartphone, nada de fios. Basta colocar o aparelho bem ao lado da cama. Enquanto eu desfruto um pouco mais dessas comodidades, a repórter Maiana Leocádio mostra uma grande contribuição do país à ciência. Esse é um dos mais modernos aceleradores de partículas do mundo e ele é brasileiro. Instalado aqui em Campinas, no interior de São Paulo, a primeira etapa do projeto foi inaugurada neste ano. Chamado de Sirius, o equipamento é versátil e pode ser usado em várias áreas. Na saúde, por exemplo, ele vai ajudar a entender melhor e com mais precisão a evolução das doenças. Apesar dos avanços, a série Brasil Ideal, exibida no Jornal da Cultura, mostrou como ainda estamos atrasados na corrida da quarta revolução industrial. Pouco mais de 1/3 das escolas e menos de 6 em cada 10 lares brasileiros têm acesso à internet. E mesmo quem é conectado reclama da velocidade ou da oscilação da rede. Em 2018, a vida de mais de 500 mil motoristas brasileiros ficou mais simples. A Carteira Nacional de Habilitação Digital passou a valer em todo o país. O aplicativo passou a substituir a versão impressa. Hello, Brazil. How are you doing? Neste ano, o Brasil recebeu a visita do robô Sofia, que usa inteligência artificial para dar palestras. Além de demonstrar emoções, a humanoide consegue reproduzir 62 expressões faciais e manter conversas sem um roteiro. Ainda representando as mulheres, a estudante gaúcha Juliana Davoglio ganhou o primeiro lugar no Prêmio Jovem Cientista. A partir da casca do maracujá, ela desenvolveu um filme plástico biodegradável que substitui as embalagens comuns de mudas, que geram uma alta quantidade de resíduos na agricultura.
Que bom ver numa retrospectiva do ano de 2018 muitos brasileiros aí em inovação. Essa é a palavra do ano, inovação em várias frentes. Isso tem muito a ver com a aceleração da tecnologia digital. É legal ver uma garota, por exemplo, que trabalhou aí sistemas de materiais que deixam menos resíduos, né, menos lixo. Vimos aí também a aposentadoria de um telescópio. É legal saber, né, entender que eles têm vida, como qualquer um de nós. E o próximo que também vai perder o uso é o Hubble, que ficou muito tempo servindo a cientistas. E o que se falou muito este ano é de um novo telescópio que vai enxergar mais do que 7 vezes o Hubble, que vai se aposentar logo logo, que é o James Webb. Ele vai ficar a 1,5 milhão de quilômetros aqui da Terra e vai, segundo os cientistas, fazer a gente enxergar a primeira luz que surgiu no universo. Ou seja, um ano com muitos avanços, mas também um ano com muitas preocupações. A gente viu ali os garotos viciados em videogame. Isso já é uma doença, isso já é diagnosticado. Tem uma inovação marcante neste ano, que são as microestruturas. Vimos ali os drones, os microdrones, os avanços nas pesquisas também de nanotecnologia. Isso é muito legal. Né? Avanços na medicina, que tem a ver com isso, avanço nas ciências de criação de tecidos e até de casas que são impressas agora, né? Tudo isso graças a inovações que representadas por impressora 3D, por criação de protótipos que são muito mais fáceis de criar do que antes, né? Quando precisava de formas que só grandes empresas tinham. Com as impressoras 3D, qualquer pessoa que tem uma boa ideia consegue imprimir um protótipo. Tem um efeito colateral disso tudo também. Quando as coisas ficam muito pequenas, como os drones, existem também possibilidades da perda de privacidade. E dá para se dizer que neste ano a nossa privacidade, que já era frágil, foi para o beleléu. Creio que perdemos a privacidade, temos que cuidar dela nos próximos anos. O ano de 2018 foi um ano onde a tecnologia deu grandes passos. Tecnologias que estão aí há algum tempo, como a realidade virtual, uma criação dos anos 70, chegaram até o público, chegaram até nós e a gente passa a ver isso no dia a dia, algo que víamos apenas nos livros, nos filmes de ficção científica. A realidade virtual hoje está presente desde as áreas de entretenimento, como videogames, como esportes, música, até segmentos de consumo, né? Você consegue escolher produtos à distância, visitar casas à distância. Há também o fenômeno das chamadas impressoras 3D, que a gente via fazendo pequenas peças, né? E hoje constroem casas, constroem prédios muito rapidamente. A gente também viu o fenômeno da chamada indústria 4.0, onde os robôs fazem grande parte dos trabalhos, né? Aqui no Brasil, o Sirius, o acelerador de partículas, foi finalmente inaugurado e vai poder responder a grandes questões quase que existenciais da raça humana através da colisão de partículas, né? Estamos procurando as partículas, procurando a origem do universo, e isso é uma coisa que nos dá muito orgulho, porque a tecnologia empregada no Sirius, aqui no Brasil, ela em alguns pontos, ela está à frente, ela é superior a tecnologias que estão mundo afora sendo desenvolvidas há muito tempo. Outra coisa que chama muito a atenção para mim é essa troca que a gente está vendo de estilo de vida das pessoas, né? Com o fenômeno das redes sociais, dos celulares, tudo isso vem mudando os contornos da vida contemporânea. Eu ficaria atento, sobretudo, a 2 pontos, né? Que se você quando está dentro da sua casa e fala com uma máquina e ela te entrega alguma coisa, ela está te ouvindo o tempo inteiro, né? Todo tempo a gente tem uma máquina do lado que está ouvindo, está aprendendo. A inteligência artificial, por exemplo, né? Que é inspirada em grande parte nas formigas, né? E me faz lembrar que a gente tem que, primeiro, lembrar que a natureza é um modelo natural. Portanto, a perfeição
é uma limitação, é um conceito humano. A natureza está sempre evoluindo e ela faz tudo aquilo que vemos hoje a tecnologia fazer há mais tempo, com mais precisão. E a outra coisa é o aspecto humano. Eu acho que essa tecnologia deve vir para ajudar ao ser humano e não pensarmos em substituir o ser humano por outra coisa, por uma máquina. Quer dizer, mudam os empregos, mudam as formas, mas as pessoas devem ser preservadas, né? Se tudo isso serve para que tenhamos mais tempo para pensar, para fazer nada, para ficarmos com os nossos amigos, filhos, com quem amamos, maravilhoso. Mas que isso não seja algo que oprima o ser humano, que não oprima o projeto humano, né? E, falando nisso, o projeto humano está olhando para fora da Terra, né? Vários cientistas que estudam isso sabem que a única chance que o ser humano tem de se perpetuar como espécie é mutando geneticamente e habitando outros planetas, né? A gente viu esse ano se consolidando a apresentação de um projeto de conquista, de chegada até Marte, né? A gente espera, com tudo isso, que o ser humano consiga se perpetuar, mas sempre lembrando que nada é mais importante do que a existência da gente, da nossa espécie. A gente é insubstituível, não há nenhuma máquina que seja mais importante do que o ser humano. Veja a seguir a ameaça do plástico à vida marinha. Daqui 30 anos, os oceanos terão mais plástico do que peixes. Artistas, cantores e profissionais da arte que vão deixar saudade. E ainda, as novidades na grade aqui da TV Cultura em 2019. Para homenagear o nosso telespectador em 2019, a TV Cultura preparou uma festa muito especial. E a vencedora é... a vitória da França na Copa do Mundo e do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Para delírio dos amantes da velha academia. Não saia daí, nós voltamos já já. Milhões de toneladas de plástico nos mares e oceanos, grandes áreas de florestas desmatadas, perda da biodiversidade, crise hídrica e as mudanças climáticas que geram impactos em todos os cantos da Terra. Em 2018, estes foram os assuntos que tiveram destaque na agenda ambiental do Brasil e do mundo. 2018 começa com um alerta na área ambiental. O desmatamento da Amazônia está perto de chegar a um estágio irreversível. O artigo publicado na revista Science Advances e assinado por cientistas brasileiros e norte-americanos trata do risco da Amazônia deixar de ser floresta e se tornar uma paisagem com vegetação degradada e de baixa biodiversidade. Em fevereiro deste ano, a Amazônia já tinha perdido 20% de toda a área original. Segundo o levantamento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento da Amazônia cresceu 13,7% entre agosto de 2017 e julho de 2018. O Cerrado brasileiro enfrenta a situação pior ainda. Já perdeu 50% de sua área para agricultura e pecuária. Em compensação, a Mata Atlântica registra o menor índice de desmatamento em mais de 3 décadas. Entre 2016 e 2017, a queda foi de 56,8% em relação ao período anterior. O governo federal cria em 2018 5 unidades de conservação. 2 delas vão proteger a caatinga, bioma só encontrado no Brasil. A ONU anuncia que a Terra pode perder 40% da sua biodiversidade até 2050. O relatório Planeta Vivo da ONG WWF vai no mesmo caminho. Revela que o planeta perdeu 60% dos seus animais silvestres em 44 anos. 90% das aves têm plástico no estômago. O lixo plástico se torna a grande ameaça à vida nos oceanos. A campanha mundial das Nações Unidas Mares Limpos busca reverter a estimativa assustadora. Daqui 30 anos, os oceanos terão mais plástico do que peixes.
No topo da agenda ambiental, as mudanças climáticas. Novo relatório científico do IPCC, painel sobre clima das Nações Unidas, afirma que é preciso reduzir as emissões de CO2 e outros gases do efeito estufa para limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. Outra urgência, vencer a crise hídrica que envolve escassez, má distribuição e contaminação do recurso vital para o planeta. Em 2018, o Brasil cedia a maior edição do Fórum Mundial da Água. O encontro reúne lideranças de 172 países e termina com um consenso. Para garantir água de boa qualidade, é preciso buscar soluções na natureza. O trabalho da equipe do Repórter Eco é novamente reconhecido. A apresentadora e repórter Márcia Bongiovanni fica entre os finalistas da categoria Sustentabilidade do Prêmio de Jornalismo Comunique-se e é uma das premiadas do Especialistas 2018 Negócios da Comunicação. Prêmio que teve como destaque na área de meio ambiente a repórter Laís Duarte. No esporte, em 2018, novos nomes roubaram a cena, protagonizaram grandes conquistas, mas nem tudo foi novidade. Campeões já consagrados, como o nosso canoísta Isaquias Queiroz, seguiram mostrando vocação para a glória. Ano em que o nosso futebol feminino garantiu um lugar na próxima Olimpíada com muito brilho. Ano em que voltamos a ter entre nós a melhor jogadora de futebol do mundo. No tempo normal, um pênalti marcado a favor do Palmeiras e depois desmarcado. A final do Campeonato Paulista de 2018 terá um lugar especial na história do clássico Palmeiras e Corinthians, que terminou com um triunfo corintiano na casa adversária. O restante da temporada, os torcedores alvinegros não farão muita questão de lembrar, a não ser o que fizeram as jogadoras do time corintiano. Muitos diziam que o título paulista seria o único do clube nesta temporada. Até que o time feminino do Corinthians, depois de vencer o Flamengo, entrou em campo aqui no Parque São Jorge no finalzinho de outubro para decidir o Campeonato Brasileiro diante de outra equipe de grande tradição, o Rio Preto. O gol de Milene, logo no início, abriu caminho para uma goleada por 4-0 que deu ao clube o primeiro campeonato brasileiro feminino da história. Troféu que descansa lá no Memorial Corintiano para todo mundo ver. Cenas de um 2018 inesquecível para o futebol feminino brasileiro, que já tinha vencido a Copa América de maneira invicta, batendo a Colômbia na final por 3-0 e garantido vaga nos Jogos de Tóquio em 2020. E a vencedora é... Marta. Feito digno de uma modalidade que, com a eleição de Marta como a melhor do mundo pela 6ª vez, passou a ter atleta com mais títulos do gênero, batendo os gigantes Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Futebol que fez o mundo olhar para a Rússia e ver a França. Em uma inédita final do Mundial com a Croácia, os Les Bleus conquistaram pela 2ª vez na história uma Copa do Mundo. Ano especial também para o nosso canoísta Isaquias Queiroz, destaque do esporte brasileiro na última Olimpíada, que travou um duelo sensacional com o alemão Sebastian Brandl e saiu do Mundial de Canoagem, disputado em Portugal, levando na bagagem seu 3º ouro na classe C1 1.500 metros. Na água, vimos também Gabriel Medina se tornar campeão mundial de surf pela 2ª vez. E vimos nossa natação brilhar na piscina curta de Hangzhou, na China, com o ouro do veterano Nicolas Santos nos 50 metros borboletas. E o do nosso time do revezamento 4x200 livre, que chegou lá com direito a recorde mundial e tudo. Ano em que reconheceram aquela onda de mais de 24 metros surfada pelo brasileiro Rodrigo Coxa em Portugal, tinha sido mesmo a maior da história e o levou ao livro dos recordes. No tênis, Novak Djokovic viveu um ano de superação.
voltou a ser o número 1 do mundo. Mas o jovem alemão Alexander Zverev, ao derrotá-lo no torneio que reúne os melhores da temporada, deu o recado. Adversário imbatível costuma ser o tempo. Na versão feminina do torneio, um inédito triunfo da ucraniana Elina Svitolina. Isso pouco depois do mundo do tênis ter assistido na final do US Open, Naomi Osaka, de 24 anos, derrotar a norte-americana Serena Williams e se tornar a primeira japonesa a vencer um torneio de Grand Slam. E a principal liga de basquete do nosso país também passou a ter um novo vitorioso. O paulistano, que agora faz parte do seleto grupo de campeões do NBB, ao lado de Bauru, Brasília e Flamengo. 2018 também será lembrado como o ano em que os argentinos do Boca Juniors e do River Plate, pela primeira vez na história, decidiram o título da Libertadores, mas na Espanha. Os torcedores do River farão mais questão de lembrar. Ano em que o Cruzeiro, com o 6º título, se tornou o maior vencedor da Copa do Brasil. E ano também em que o Palmeiras fez o título do Brasileirão não ser assim uma surpresa, para delírio dos amantes da velha academia. Nos despedimos de profissionais e personalidades mais que talentosas em 2018. Conhecida como Rainha do Soul, Aretha Franklin foi uma das maiores cantoras de todos os tempos. Foi com 25 anos que Aretha chegou no topo das paradas norte-americanas com a adaptação da música Respect, que a tornou um símbolo feminista na época. Minhas malas coloquei no chão. É a verdade. Senhora Liberdade, eu fui condenado sem merecimento. Vai acreditar que o dia vai raiar. Devolvo Neruda que você me tomou e nunca leu. Vai mostrar esta saudade. Grandes nomes do cinema e da televisão também vão deixar saudades, como Stan Lee, criador dos maiores super-heróis dos quadrinhos e dos cinemas. É que não tem jeito, meu amor, não tem jeito. So I said, let me bring him in. His name's Cowboy. What's the conflict? Eu quero fazer uma coisa muito divertida que gosta muito. Estou com uma carência afetiva. Não vai dar um abraço na sua mãe? Nos despedimos de grandes nomes do jornalismo. Obrigado pelo carinho, pela força. E da literatura. I think I have it correctly, but I don't have much. Essa violência do Rio de Janeiro é uma violência nacional. Eu acho que jornalismo é pulsação, jornalismo é inspiração. Começar a entender que não era possível mais continuar aquela situação. A gente está empenhado em praticar um jornalismo que seja crítico, apartidário e pluralista. Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Também perdemos o ex-deputado federal Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. O ex-parlamentar que integrou o MDB, PSDB e o PT lutava contra um câncer. Carreiras que serão sempre lembradas. Eles não sabem o poder que eles têm nas mãos. Quer dizer, só algumas pessoas sabem. It's a world religion. He belongs to the world.
não há um centavo disponível na União, porque os juros e o déficit da Previdência deixam a União completamente maniatada. To them, read my lips. Se você quer disputar as mentes e os corações, o senhor vai fazer isso, é um absurdo. O senhor vai responder lá em cima um dia. Lá em cima. Pretoria has failed to rule our country. Yes. But I came out, man. I came out with some kids that everybody loved all over the world. É com o maior prazer, com uma expectativa muito grande de que realmente... O Pinguim falou que é craque de futebol. Em 2019, a TV Cultura completa 50 anos. E para celebrar esta data tão importante, a emissora terá uma programação especial para você. A emissora, que nasceu em 1969 em São Paulo, ultrapassou fronteiras. E em 2016, recebeu da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a chancela de rede nacional. Hoje, a TV Cultura está presente em todo o país. Só pelo sinal aberto, ela alcança 140 milhões de brasileiros. A programação veiculada ao longo de quase meio século marcou gerações e recebeu prêmios nacionais e internacionais. Em 2014, foi considerada a segunda emissora mais respeitada do mundo pela agência Populus, atrás apenas da TV pública britânica BBC, que serviu de inspiração para a criação da TV Cultura. O espaço onde são feitos os atuais programas da TV Cultura fica no bairro da Água Branca, na zona oeste da cidade de São Paulo. E são nesses estúdios que são gravadas algumas das principais produções, como o Quintal da Cultura, o Metrópolis. Começou hoje em São Paulo a Comic Con Experience, o maior evento do gênero do mundo. E também o Roda Viva. Aposentadoria é covardia. Por quê? Porque se você pode produzir e você não produz, você é egoísta. Tudo que sai na tela da TV Cultura vem parar aqui, no Centro de Documentação da Fundação Padre Anchieta. E para preservar todo esse acervo, a equipe do setor trabalha muito. Mais de 10 mil programas já foram digitalizados. As rádios Cultura FM e AM são as nossas irmãs mais novas aqui na Fundação Padre Anchieta. Mais de 1000 colaboradores trabalham todos os dias com uma só motivação. Você! E para homenagear o nosso telespectador em 2019... a TV Cultura preparou uma festa muito especial. A recepção da Fundação Padre Anchieta vai se transformar em um museu com peças e objetos do nosso acervo. Serão lançados um livro com a trajetória da emissora e uma série de documentários mostrando 5 décadas de inovação, criatividade, arte, cultura, educação e informação. E que venham mais 50 anos. Parabéns à TV Cultura pelos 50 anos de intenso trabalho, sempre voltado à educação, informação e entretenimento de qualidade. Nossa retrospectiva acabou. Agora é pensar no que vem por aí e nunca perder a esperança de encontrar um admirável mundo novo. Feliz 2019 e saúde!